Minha mãe se irrita porque meus irmãos me chamam de mãe na frente dela, depois que cuidei deles porque preferiram colocar qualquer coisa no corpo a serem pais. Eu tenho 24 anos e sou a mais velha de 5 filhos. Tenho um irmão de 16, uma irmã de 12, um irmão de 8 e a caçula, Isadora, que está com 1 ano e 7 meses. Para resumir, comecei a cuidar deles quando eu tinha uns 11 anos. Meus pais tiveram o primeiro depois de mim ainda muito jovens, e o conselho tutelar já bateu na nossa porta mais de uma vez. Mas meus pais sempre souberam como armar um teatro na hora certa, e eu tinha medo demais de falar qualquer coisa, porque tinha pavor de perder meus irmãos para o sistema. Até eu fazer 18 anos, todos morávamos sob o mesmo teto. Meus pais praticamente não existiam em casa, a não ser tarde da noite, cambaleando. Festas e drogas sempre foram mais importantes para eles do que qualquer um de nós. Quando finalmente consegui sair de casa, levei os dois do meio comigo. É uma história longa demais para contar agora. Uns anos depois, o caçula também veio morar comigo, e a história de como isso aconteceu também é longa. Meu irmão de 16 anos teve convulsões quando era pequeno. Fazia tempo que não acontecia nada, até que há pouco tempo aconteceu de novo, do nada, enquanto estávamos jantando. Meu namorado, que mora com a gente, e eu tentamos mantê-lo seguro até passar. Ele parou de respirar por alguns segundos, e isso me tirou o chão. Naquele momento entendi o tamanho do meu medo de perder qualquer um daqueles 4. Conseguimos que ele voltasse a respirar normalmente, e ali, decidindo se chamávamos uma ambulância ou levávamos nós mesmos. Percebi que mal sabia o histórico médico dele, porque legalmente eu não sou responsável por ele, então não tenho acesso fácil a nada disso. Liguei para os meus pais e praticamente os obriguei a aparecer. Fiquei com a cabeça dele no meu colo, fazendo carinho no cabelo, até ele acordar de verdade. Assustado, olhando pra mim, ele me chamou de mãe. Não foi a primeira vez que escapou, mas geralmente ele se corrige na hora. Dessa vez não. Estava com medo e eu era a pessoa em quem ele confiava. Minha mãe levou isso pro lado pessoal. Disse que eu roubei os filhos dela e que agora eles me chamam de mãe. Disse que eu não mereço esse título porque não dei à luz nenhum deles. Achei cruel da parte dela dizer isso bem no momento em que o filho dela tinha acabado de ter uma convulsão, e eu praticamente tive que implorar para ela aparecer. Acabei dizendo que a caçula também me chama de mãe, e que eu me refiro aos 4 como meus filhos. Ela me chamou de doente por roubar a família dela. Eu entendo que levei eles comigo, mas foi porque era mais seguro assim. Meu irmão está bem agora, foi só um quadro viral que provocou a convulsão. Vou pedir a guarda assim que possível. Atualização 1. A caçula vomitou a noite toda por causa de um vírus que está passando por aqui, então dormi umas 2 horas. Pra piorar, meu namorado estava numa obra na casa de um amigo e só voltaria à noite. Às 6h30 da manhã, os dois do meio resolveram fazer o próprio café e derrubaram a caixa de cereal inteira no chão, junto com uma tigela quebrada. Isso me tirou da cama pro resto do dia. Eles começaram a brigar sobre de quem era a culpa, e eu nem ligaria tanto se aquilo não tivesse acordado a caçula, que só tinha dormido 3 horas e ainda estava com febre. Meu irmão mais velho desceu correndo, achando que tinha aula, gritando que estávamos atrasados. Não tinha aula nenhuma, mas ele também não conseguiu voltar a dormir por causa do barulho. Resultado: um adolescente mal-humorado o dia inteiro. Depois de limpar os vidros, fui ver a caçula, que estava chorando. Meu irmão de 16 tentou fazer o café dos pequenos, só que ninguém gostou do cereal que sobrou, e lá vamos nós de novo com a briga. 3 crianças discutindo, uma bebê doente, e o dia nem tinha começado direito. Confesso que cheguei perto do limite da paciência esse dia. Atualização 2. Falei mal demais deles ontem e hoje preciso corrigir isso. São crianças incríveis. Agora mesmo estamos todos brincando no quintal. Está um calor gostoso, então tirei a piscininha do fundo do galpão. Tomamos um café da manhã tranquilo e, do nada, acabamos montando uma coreografia bem torta que definitivamente precisa de ensaio. Mas eu quis registrar, porque ontem foi difícil e hoje está leve. Prova de que dá para melhorar de um dia para o outro. Atualização 3. Crio meus 4 irmãos junto com meu namorado na nossa casa. Está tudo o mais estável que pode estar, e estou tentando conseguir a guarda legal, talvez até a adoção. Meu irmão de 8 anos estava triste ontem à noite. Fiquei com ele na cama até ele dormir, e ele sussurrou um obrigado, mamãe, baixinho. Aquilo me acertou em cheio. Às vezes, momentos assim me fazem perceber o tanto de carinho que eu não tive. Com 8 anos, eu queria que minha mãe tivesse me abraçado assim. Queria poder ter dito obrigada, mamãe, e ouvido alguma coisa de volta. Nunca tive isso. Hoje sou mãe entre aspas para essas crianças, mas eu me lembro de ser criança também, literalmente, quando meu irmão de 16 nasceu. Eu também queria colo. Nada muda minha infância, mas dói saber que nunca vou ter esse tipo de amor dos meus próprios pais, porque eles não conseguiam nem voltar para casa sóbrios. Atualização 4. Meu irmão mais velho ainda vive implicando com os do meio normal. Mas alguém aqui entende de asma? Minha irmã de 12 tem desde pequena, só que piorou muito nos últimos dias. Em que momento eu paro de esperar passar e levo ela para emergência?
Atualização 5. Levamos ela para emergência porque ficou realmente preocupante, chiado no peito, sem conseguir puxar ar. Ela ficou internada para estabilizar e ajustar o tratamento. Expliquei nossa situação familiar para o hospital e eles entenderam direitinho. Hoje ela já está estável, acordada, conversamos ontem. Obrigada a todo mundo que mandou dica. Ela vai ficar bem. Atualização 6. Update mais leve. Alguns apelidos que dou para as crianças e que não tem nada a ver com o nome de verdade deles. Alguns favoritos. Fubá, Pestinha, Gordinho, Carinha de Anjo, Bruxinha, Coelhinha, Rainha do Chinelo e Sapequinha. É só uma amostra. Não fazem o menor sentido, mas todos respondem na hora. Minha irmã finalmente voltou para casa depois de dias internada em tratamento. A asma está controlada. Ela não está mais doente. Saímos de lá com um plano de ação médico para seguir. Ela voltou a ser ela mesma, cheia de energia. Que saudade daquele sorriso. É bom ter todo mundo debaixo do mesmo teto de novo. Atualização 7. Óbvio que minha mãe ficou sabendo que minha irmã foi internada, já que precisamos apresentar o histórico médico dela, ao qual eu não tenho acesso oficial. Pois bem, ela aparece no dia seguinte como se fosse bem-vinda, pergunta pra minha irmã como ela está, e do nada, decide que é domingo, e resolve levar os filhos dela pra almoçar fora, porque decidiu se importar uma vez na vida. Levou os 4 sem nem perguntar se eu queria ir junto, eu, a filha dela. Como se eu não fosse filha, e sim só a mulher que cuida dos filhos dela. Tentei impedir porque era dia de escola. E por que, cacete? Agora ela se importa. Nunca ligou pros problemas médicos deles antes. Mas agora, porque existe alguma rivalidade entre nós, ela aproveita a brecha pra bancar a supermãe. O argumento dela é que, como mãe biológica, tem o direito de levá-los. Os 2 do meio toparam na hora. O de 16 ficou em dúvida, mas foi assim mesmo. A caçula, obviamente, não tem voto. Em minutos, os 4 sumiram, como se com a volta dela, eu deixasse de importar. Como se todos os anos não significassem nada. Chorei desde que eles saíram. Meu namorado tentou me consolar, mas nada ajudou. Voltaram menos de 1 hora atrás. Ela comprou uns presentes. E os do meio não param de falar como foi divertido. Contando como mãe, levou eles num restaurante chique. A gente nunca vai em lugar assim. Eles não dizem por maldade. Só queria que entendessem que eu estou fazendo o possível. Não somos pobres, mas também não sobra pra levar 6 pessoas num restaurante caro. Meu mais velho ficou quieto. Ele entende, mas fica perdido. Fiz cara de paz, mas ele enxerga através disso. Me abraçou quando chegou, mas do jeito que ele saiu tão fácil hoje de manhã, fiquei com a sensação de ter feito algo errado. A caçula continua a mesma, sabe que eu sou mãe, sabe que eu vou beijar ela boa noite. Ainda tenho isso. Mas por quanto tempo? Minha mãe parece me odiar, então até quando ela vai continuar aparecendo pra me fazer parecer a chata que só dá teto? E até quando a caçula vai me ver como mãe? O que eu fiz de errado? Estou tentando, mas parece que nunca vai ser suficiente. Só estou estressada e me sentindo egoísta, mas não sei o que fazer. Atualização 8. Só de contexto, minha irmã tem um cabelo cacheado enorme, então o apelido natural dela é Leãozinha. Entro no quarto dela pra pegar uma coisa que esqueci e vejo um tufo enorme de cabelo no chão. Quando vou atrás dela, encontro no banheiro, se cortando na frente do espelho. Dizer que fiquei brava é pouco. Não é o cabelo. Cabelo cresce. Ela só cortou até os ombros, aliás. Fiquei incomodada porque ela cortou sozinha em vez de pedir pra ir num salão. Quando perguntei por quê, a resposta foi: a leoa não precisa de juba de gente. Ela levou o próprio apelido a sério demais. Tenho certeza que tem mais coisa por trás disso, mas ela usou essa desculpa só pra fugir do assunto. Consertamos o corte, profissionalmente, claro. Primeira vez que crio uma menina. Aprendi muita coisa nesses anos, mas a maior lição continua sendo: espere o inesperado. Atualização 9. Sempre fico com uma sensação estranha na véspera do Dia das Mães. Sou uma irmã-mãe. Criei meus irmãos. E nos últimos anos meu namorado sempre ajudava eles a fazer um cartãozinho pra mim. Esse ano foi o primeiro em que eles começaram a me chamar de mãe o tempo todo, sem hesitar. O Dia das Mães sempre é incerto pra mim, porque nunca sei se vão querer celebrar. Cabeça de criança muda direto. Fico nervosa porque não sei o que eles pensam de verdade. De qualquer forma, se não fizerem nada amanhã, ainda vou tentar passar o dia todo com eles, discretamente. Feliz véspera de Dia das Mães a todo mundo por aqui. Atualização 10. Consegui dormir até tarde, o que já foi surpresa. Acordei sozinha, por volta das 10. A casa estava silenciosa, fiquei mexendo no celular. Meu namorado acordou porque eu me mexi, desculpa, amor. Meia hora depois, ouvi sussurros do lado de fora do quarto. Aí os 4 entraram com uma bandeja de café da manhã, comprada há anos numa promoção, com bacon, ovo, torrada e um café.
O mais velho segurava a bandeja, minha irmã segurava a caçula, e meu irmão de 8 trazia flores, cartões feitos à mão e um presente. Recebi um feliz Dia das Mães e uma tentativa muito fofa da caçula. As flores eram de verdade, o que me surpreendeu. O café estava bom, a comida estava ótima. Ganhei um cartão de verdade do mais velho, e os do meio fizeram um cada um. Meu namorado, aparentemente, ajudou a caçula a fazer o dela. O presente era de todos. Uma caneca toda estilosa escrito "Melhor mãe do mundo". Muito fofo. Fico feliz que eles tenham se organizado com a caçula acordada e tudo. Aparentemente ela quase estragou a surpresa, mas conseguiram disfarçar. Bom trabalho, meus filhos. Foi o primeiro ano que fizeram tudo sozinhos, sem a ajuda do meu namorado. Como? Meu mais velho saiu com amigos ontem, só que era mentira. Os 3 mais velhos combinaram o presente, ele saiu e comprou tudo, escondendo de mim. Comprou o cartão, os do meio fizeram o deles de manhã. Com 16 anos, ele já sabe organizar as coisas e fazer o café. Já faz o próprio bacon nos fins de semana. Ovo mexido é fácil para ele. E às vezes até toma café, sem julgamento. Conversamos ontem e hoje eles me contaram que quase desistiram por causa de alguma coisa que estava pesando na cabeça deles. Fico feliz que tenhamos conversado antes, porque nunca me senti tão amada quanto hoje. Essas crianças fizeram isso sozinhas e significa tudo para mim. Meu namorado também me surpreendeu. Vamos jantar fora mais tarde, sem as crianças saberem. Já passamos por tanta coisa como família, e hoje conseguimos, de verdade, dizer o quanto nos amamos. Feliz Dia das Mães a todo mundo. Atualização 11. Odeio quando perguntam se um dia vou ter meu próprio filho. Sei que é uma pergunta inofensiva, mas mexe comigo, porque eu genuinamente não sei. Já crio 4 desde criança. Foi difícil, mas ainda estou decidindo se quero um meu. Meu irmão caçula tem 1 ano e 7 meses. Na prática já é como se fosse meu filho, já que a diferença de idade dá pra isso, mas parece diferente quando é biológico. Parte de mim quer viver essa experiência nos meus próprios termos. Ser mãe sem nenhuma ligação com meus pais. Sem medo de perder tudo de novo. Criar um bebê com o homem que eu amo. A outra parte sente que já terminou de criar filhos. Já vivi o bom e o caótico da maternidade. Só isso que eu tenho pra dizer. Simplesmente não sei. Atualização 12. Crescer resolvendo tudo sozinha me deixou dependente só de mim mesma. Sempre cuidei de todo mundo, inclusive dos meus pais quando eu era pequena. Hoje, com 24 anos, sou ótima ajudando quem eu amo, mas péssima em receber ajuda. Estava tendo um dia ruim e meu namorado se ofereceu para levantar com as crianças e me deixar dormir. Confio nele de olhos fechados, então aceitei. Acordei e ele tinha limpado a casa inteira, feito café, levado todo mundo para a escola. Ele não é pai deles, não é obrigação nenhuma. O que ele fez foi incrível, e eu tentei ao máximo agir bem, mas por dentro odiei aquilo. Pareceu errado. Por que a casa está limpa? Você não me deve nada. Por que fez isso? Fica estranho quando não sou eu fazendo essas coisas, porque estou tão acostumada. Ele entendeu minha reação, mas sei que doeu nele, e odeio isso. Atualização 13. Estava tomando café com os do meio. Aparentemente minha irmã está apaixonada por um garoto da escola, e meu irmão de 8 vive tentando bancar o cupido. Ela está tensa porque quer chamar ele para conversar, mas tem medo. Aí meu irmão sugere: cheira o sovaco dele quando estiver perto. Se tiver cheiro, é porque ele gosta de você, porque está suando perto de você. Ela responde: já tentei isso. Por que estamos aqui falando de cheirar sovaco de menino? Isso é uma nova forma de carta de amor? Atualização 14. Meus filhos são bons de verdade, mas continuam sendo crianças normais. E agora, aparentemente, tenho um adolescente fazendo besteira. Meu de 16 é um menino tão bom que eu nunca desconfiei de nada. Ontem à noite fui dar boa noite, bati na porta. Ele demorou uns segundos para deixar eu entrar. Quando entrei, senti cheiro de cigarro. A janela estava aberta. Óbvio que ele estava tentando disfarçar. Confrontei na hora, e ele não resistiu muito. Levou 1 minuto para confessar e entregar os 3 cigarros que sobraram. Ele tinha saído com os amigos e, segundo ele, foram numa parte mais perigosa da cidade. Um dos amigos conseguiu um maço, e meu irmão pegou uns soltos para experimentar. Pela rapidez com que confessou, duvido que já tivesse feito isso antes. Para piorar, ele tem asma, então foi bem imprudente da parte dele. Tentei com ele o mais calma que consegui e falei por quase 1 hora sobre por que fumar é ruim, principalmente para a saúde dele. Falei sobre câncer de pulmão, sobre os problemas médicos dele, e que ninguém acha ninguém descolado por fumar ou beber, só te faz parecer bobo, com o pulmão destruído. Acho que ele entendeu o recado. Felizmente, só chegou a fumar um cigarro antes de eu bater na porta. É um menino inteligente. Duvido que faça de novo tão cedo. Entendo que isso é meio normal na adolescência, mas não quero deixar sem nenhuma consequência. Alguma dica de como lidar com o castigo? Atualização 15.
Tentei com ele ontem à noite e conversamos bastante. Decidi não castigar. Dessa vez ele foi honesto e claramente não curtiu a experiência. Ele é responsável pelas próprias escolhas. Não posso controlar tudo, mas agradeço que ele seja sincero comigo para eu poder orientar antes que aconteça algo mais sério. Sei que ele não fumou por rebeldia, foi curiosidade, por isso ainda confio nele. Falei, se você não fuma nem bebe, se orgulhe disso, os adultos vão te respeitar muito mais. Se fizer de novo, não pode ser dentro de casa, porque temos uma bebê aqui e não vou arriscar que ela respire fumaça. Vimos alguns vídeos sobre os riscos de fumar e sobre câncer de pulmão. Basicamente falei, não posso te impedir, mas você precisa saber no que está se metendo. Ele é meu irmão, que eu crio porque nossos pais são dependentes químicos e alcoólatras. Falei pra ele pensar nos nossos pais antes de qualquer decisão desse tipo. Lembrar como isso impactou nossas vidas. No fim, acho que isso já foi punição suficiente. Risos. O recado ficou claro. Continuamos com uma boa relação. Ele disse que não vai fazer de novo, mas com adolescente nunca se sabe se isso vai continuar valendo aos 17. De qualquer forma, deixei bem claro. Sempre pode vir até mim, mas se não vier, pelo menos lembre do que conversamos. Obrigada pelas dicas de todo mundo. Acho que isso funcionou melhor que qualquer castigo. Edição. Ele percebeu sozinho que os amigos dele estão indo por um caminho perigoso. Conversamos sobre como o ambiente e as pessoas ao redor pesam muito nesse tipo de situação. Ele concorda que eles insistem em ir pro lado errado da cidade. Falei que ele não precisa cortar a amizade, só precisa saber dizer não e sugerir outra coisa para fazer junto. Ele tem outros amigos do nosso bairro, com quem pode se aproximar ainda mais. Atualização 16. Viajar com as crianças sempre foi estressante, mas dessa vez foi incrível. A gente não saía do país há 3 anos, porque a última viagem tinha sido puro caos. Agora que o mais velho tem 16, os do meio têm 12 e 8, e só temos uma bem pequena, ficou muito mais tranquilo. Dias de praia, nadar sem medo de alguém se afogar, jantar fora e realmente aproveitar. Nota 10. Recomendo viajar com os irmãos quando já tem idade suficiente. Atualização 17. Não sei nem onde mais postar isso, então achei que um fórum de pais seria minha melhor aposta. Tenho 24 anos e crio todos os meus irmãos com a ajuda do meu namorado. Ele entrou nessa loucura e está com a gente há 2 anos, mas só se mudou pra cá esse último ano, o que significa que nunca tinha passado o Dia dos Pais na nossa casa. Meu namorado deu um passo à frente sem eu pedir nada e virou pai de verdade para essas crianças. Levou minha irmã num baile de pai e filha. Ensinou o meu de 16 a dirigir um pouco risos. Treina o futebol dos meninos. Brinca de luta com eles. Cria a caçula comigo, literalmente. Esse ano comprei presentes para ele e fiz as crianças produzirem coisas pro Dia dos Pais. Mas confesso que estou com medo de estar passando dos limites. Quero fazer surpresa, mas fico insegura se estou exagerando ou colocando peso demais nele. Se vocês estivessem na posição dele, ficariam felizes recebendo isso. Perdão se não é bem o lugar certo para perguntar, só preciso de conselho. Atualização 18. Ontem sugeri, meio de leve, que no domingo saíssemos para comemorar o Dia dos Pais com um almoço. Ele ficou tão feliz que chorou de emoção. Perguntou se eu falava sério. Óbvio que sim. Ele ficou emocionadíssimo com a ideia. Ainda guardei o resto da surpresa em segredo. Obrigada por serem tão acolhedores. E feliz Dia dos Pais a todos os pais incríveis por aí. Com muito carinho da nossa família. Atualização 19. Minha caçula está começando a falar direitinho. Bem. Aliás, já está com quase 2 anos. Hoje de manhã levei o café da manhã pro quintal e ela apontou pros passarinhos e falou dividir com passarinho. E começou a acenar chamando eles para descer. Amo essa menina. Atualização 20. Depois de criá-los a vida inteira, finalmente consegui adotar meus irmãos. Como foi uma adoção dentro da família, o processo foi absurdamente mais rápido que uma adoção comum. Meus 4 irmãos agora são, legalmente, meus filhos. Estou muito grata por isso. Ter todos seguros comigo para sempre é um alívio enorme. Não preciso mais viver com medo de que os levem embora, e meus pais não têm mais nenhum direito sobre eles. Agora posso acessar o histórico médico de todos sem barreira. Posso levar para o hospital, resolver escola. Tudo sem burocracia. Estou tão feliz. Atualização 21. Acho que estou tendo contrações, mas não acho que estou grávida. A dor é intensa e vem em ondas. Hoje de manhã, enquanto preparava um banho para aliviar a dor, minha bolsa parece ter estourado. A dor é nas costas e na barriga. Nunca dei à luz, então não sei julgar. Talvez sejam cálculos renais, mas a dor está forte demais para eu mesma me levar ao hospital. Meu namorado está no trabalho e não liguei ainda, porque ele ia surtar. Não pareço grávida e continuo menstruando, mesmo que mais fraco que o normal. Por isso realmente não sei o que é isso. Mães que já passaram por parto me ajudem. Atualização 22. Reviravolta e tanto. Escrevendo isso rápido porque estou em trabalho de parto. Gravidez oculta, contrações fortes e constantes.
Meu namorado chegou em casa cerca de 1 hora depois da minha última publicação. Desde então, já estamos no hospital. As outras crianças ficaram com uma vizinha de confiança. Sei que ele está tão assustado quanto eu, mas tem sido minha base em cada contração. Continuo com muito medo, mas estou prestes a entrar na banheira para aliviar a dor. Obrigada pelo apoio de todos. Atualização 23. Depois de 24 horas de trabalho de parto e 1 hora empurrando, demos as boas-vindas à nossa filha. Saudável e forte, quase 3,9 quilos. Sim, eu estava grávida. Uma gravidez oculta, por isso não fazia ideia. Foi um choque para todo mundo que ela tenha nascido tão saudável e grande sem nenhum acompanhamento pré-natal. Ganhei alguns quilos, mas achei que era só inchaço. Nunca senti ela chutar nem nada. Ainda assim, ela está ótima, o que surpreendeu todo mundo. Foram 2 dias intensos, mas estou tão grata por ela ser tão perfeita. Meus outros filhos estão empolgadíssimos com a recém-nascida em casa. Ainda estou meio em choque, mas não podia estar mais feliz com ela. Quero registrar o quanto sou grata por ter tido meu namorado do meu lado, segurando minha mão, me incentivando o tempo todo. E aproveito para dar valor a todo mundo que já passou por um parto. Meu Deus, doeu muito mais do que eu esperava. Somos muito sortudos e gratos por ter dado tudo certo. Atualização 24. A bebê está muito bem, saudável e super amada. Todas as crianças adoram ela. Se encaixou perfeitamente na nossa família, é uma bebê bem tranquila, encaixa até no meio do caos. Tem sido difícil porque meus pais continuam tentando aparecer de surpresa à noite. E normalmente a gente simplesmente ignora, porque quando entram acabam desmaiando no sofá e vão embora de manhã para repetir o ciclo. Mas com uma recém-nascida em casa, isso não vai mais rolar. Fora isso, estou bem. A recuperação é intensa. Atualização 25. Tive uma bebê surpresa que eu nem sabia que vinha, e pagar a conta do hospital, mais garantir tudo pra ela, mexeu bastante com nossas finanças. Está difícil até pra colocar comida na mesa agora, e ainda tenho meus 4 irmãos filhos pra comprar presente esse ano. Minha recém-nascida nem vai entender o que está acontecendo, então pra ela não vou comprar nada. Montamos a árvore, deixamos a casa o mais mágica possível, mas as coisas não estão fáceis. Estou de licença maternidade remunerada e meu namorado trabalha, mas com tudo que gastamos recentemente mal está dando. Meus 4 mais novos ainda acreditam em Papai Noel, e o mais velho, com 16, já sabe de tudo e sabe que o dinheiro está curto. Ele até disse para eu nem comprar nada para ele, porque prefere que os irmãos ganhem os presentes. Os outros 3, grandes o bastante para curtir o Natal de verdade, estão empolgadíssimos falando da chegada do Papai Noel. Isso parte meu coração, porque sei que provavelmente o Papai Noel não vai conseguir vir esse ano. Estou fazendo o possível, mas prefiro garantir comida na mesa. Pensei em pegar um bico, mas não tenho com quem deixar as crianças e não dá pra pagar creche. Quero fazer desse ano algo mágico, mas não sei como explicar pra eles que talvez não tenha presente debaixo da árvore. Nem consigo imaginar a cara deles na manhã de Natal. Vão achar que estão na lista dos que se comportaram mal. E não é isso. Eles foram ótimos o ano inteiro. Eles até me deram uma listinha. E não tem nada nela que eu consiga pagar. Pro meu caçula de 2 anos, dá pra comprar uns brinquedinhos baratos e ele fica feliz. Mas meus 2 do meio, de 12 e 8, ficariam bem desapontados com brinquedo barato, porque já estão grandes demais pra isso. Não espero que ninguém tenha solução, só precisava desabafar. Edição. Obrigada a todo mundo que ofereceu ajuda de alguma forma. Consegui montar as coisas em cima da hora e meus filhos tiveram um Natal bom. Atualização 26. Acabei de terminar de assistir a uma série sobre irmãos que se criam sozinhos, bem parecida com a nossa realidade. Se quiserem mais contexto, deem uma olhada nas minhas publicações anteriores. Depois da primeira postagem, várias pessoas me disseram que minha vida parecia a da série. Eu tinha ouvido falar, mas só assisti agora. A dinâmica entre os irmãos é bem realista para quem já passou por algo parecido. A irmã mais velha da história me lembra muito de mim e do meu irmão mais velho, que vai fazer 17 em alguns meses. Ela claramente tem uma autoridade quase parental sobre ele, mas ainda assim se relacionam como irmãos. Algumas decisões da protagonista me incomodaram bastante, como cogitar mandar embora um dos adolescentes se ele não conseguisse pagar, para continuar morando ali. Entendo o raciocínio, mas custei a engolir a ideia de falar sério sobre botar um adolescente na rua. Ela era legalmente responsável por aquelas crianças, do mesmo jeito que eu sou responsável pelos meus irmãos. O que significa que qualquer coisa que aconteça com eles é responsabilidade minha. Porque, mesmo que ninguém se voluntarie para criar irmãos, quando você assume a guarda, assume também a tutela de verdade. Deixar um menor sob cuidado de alguém que não é responsável legal por ele deixa a criança numa situação perigosa se precisar de hospital, escola, qualquer coisa relacionada à lei. Isso me deixou incomodada com a personagem. Gostei de como a série trata, sem filtro, o quanto adolescentes e crianças nessas situações acabam fumando e bebendo cedo demais. É um problema muito real quando os pais são dependentes químicos e fazem coisas ruins com o próprio corpo. Também gostei do jeito que a casa deles nunca tem muita ordem.
Quando você cria os próprios irmãos, é difícil lembrar que agora você é responsável por garantir que todo mundo vá dormir na hora certa. Escove os dentes. Sentir que aquele não devia ser seu papel, mas saber que precisa ser, pelo bem deles. Se alguém tiver dúvida sobre minha opinião de outros pontos da série, fico à vontade para responder. Atualização 27. Meu adolescente ama demais a irmãzinha/sobrinha bebê, e hoje descobri o motivo e chorei. Todo santo dia, ao voltar da escola, ele pega ela no colo e fica brincando por muito tempo. Ele realmente adora bebê pequeno, e é lindo ver os dois criando esse vínculo. Também é super protetor com ela, ao ponto de eu precisar lembrar que ele não precisa fazer tudo isso, mas ele fica ali, feliz, brincando com ela o dia todo. Comentei isso numa conversa e perguntei por que ele gosta tanto de cuidar dela. Ele disse que é como ter uma versão pequena de mim por perto, e que quer que ela se sinta tão amada e cuidada quanto ele acha que eu deveria ter me sentido quando era bebê. Também disse que quer cuidar de mim do jeito que eu cuido dele, e que essa é a forma dele de mostrar isso. Obviamente não queria chorar na frente dele, então falei que ele não precisa fazer nada disso para provar que gosta de mim ou para cuidar de mim, porque essa não é responsabilidade dele. Mas ele insistiu que ama fazer isso. Criar um irmão de um jeito quase parental cria um vínculo que não tem comparação. E é ainda mais forte entre a gente porque ele tinha idade o bastante para lembrar que eu também fui criança. Meus outros irmãos não lembram disso, mas ele sim. O que eu fiz para merecer esse menino? Aula do editor. Essa foi a última publicação da autora antes de apagar a conta. Desejamos uma vida linda a ela, ao namorado, à filha e a todos os seus irmãos.